Esse é o Estúdio de Verão. Nós estamos recebendo na edição de hoje o prefeito eleito e empossado no último dia 1º, Michel Peninha, do município de Imbituba. Prefeito, muito obrigado pela sua vinda ao programa Estúdio de Verão da UniTV na edição de hoje. Eu que agradeço o convite, prazer enorme estar aqui conversando com todos vocês. Prefeito, como é que está a administração da cidade? O senhor assumiu há pouco mais de 15 dias. O que o senhor tem encontrado? Quais são as suas maiores dificuldades? Vamos falar primeiro das dificuldades para depois falar nos seus projetos de levar a melhoria da população nos próximos 4 anos. Olha, a gente teve uma transição, num primeiro momento, bem equilibrada, né? Tranquila, com a composição que a gente fez ali, com a equipe que a gente fez de transição, juntamente com a equipe do ex-governo que estava até o dia 1º, né? Só que, obviamente, depois que tu senta na cadeira ali de prefeito, todos os seus secretários começam a trabalhar, os problemas que não se pareciam tão grandes, eles começam a ganhar volume realmente, que tu começa a ver a veracidade de muita coisa, né? E a gente pegou uma prefeitura praticamente sem nada. Para você ter uma ideia, a prefeitura de Imbituba, pela gestão anterior, ela deu um recesso nos postos de saúde de todo o município, do dia 22 ao dia 5, né? A gente, obviamente, já no primeiro dia do ano, a gente já pediu a volta de todos os servidores ali no dia 2, né? E reabrimos os postos de saúde. Para você ter ideia, se você chegasse na Secretaria de Infraestrutura, hoje, até hoje, que a gente tem ainda dificuldade da questão de licitações de material, não tem um martelo e um prego. Não é figurativo, é verdadeiro. Eu ia lhe perguntar se é figurativo. O martelo e prego pode ser figura de linguagem. Não tem. Então foi tudo muito sucateado, muito usurpado ali da administração pública que a gente tinha, né? E a gente está correndo aí atrás do tempo perdido, vamos dizer assim, pela outra administração. E a gente validar aí tanto licitações de material, a gente conseguiu validar de material, que são de parte de bica corrida, de material mais pesado para infraestrutura, que a gente detém lá muitas ruas, 65% das ruas de Imbituba não tem calçamento. Então são manutenções periódicas que têm que ser feitas. A gente conseguiu validar ali no final do ano para começo do ano já a licitação de aluguel de máquinas, então a gente já conseguiu colocar essas manutenções das vias públicas aí nessas 2 semanas já praticamente em dia. Tivemos problemas com lixo, como teve aqui Laguna também, da empresa que faz recolhimento de lixo. Conseguimos também, nos primeiros dias do ano ali, começar a colocar em dia também a coleta de lixo, que era um problema grave lá em Imbituba, como Laguna, como a nossa região aqui litorânea. Imbituba, de 60 mil habitantes aproximadamente, ela passa para 150 mil ali nos últimos dias do ano, até os 10 dias desse ano, do início do ano. Então a demanda é muito grande relacionada à água, a recolhimento de lixo e várias outras urgências que a gente tem. A gente está conseguindo já agora colocar todas essas demandas em dia e a gente caminhar aí o quanto antes aí, né? Dar seguimento no planejamento que a gente tem para a cidade. Dar um choque de gestão realmente que a nossa cidade precisa e a gente está conseguindo implementar já nesses primeiros 15 dias. O senhor consegue, a lei da licitação permite que haja prorrogação de 1 ano sem abrir processo, que inviabilizaria praticamente todo o ano de 2025, que seria o primeiro ano do seu mandato. O senhor tem conseguido, tem prazo nas licitações para que o senhor consiga manter a máquina funcionando e o atendimento à população, que é o principal objetivo do prefeito? Sim, a gente conseguiu fazer isso já no final do ano, na transição. A gente foi pegando todos os contratos que a prefeitura tinha se findando, principalmente esses contratos que são de serviços direto para a população, que não podem, são serviços essenciais para a população e não pode parar, né? Mas, por exemplo, na questão do lixo, ali a gente conseguiu validar no dia 28 mais 1 ano da licitação da coleta de lixo, mas ao mesmo tempo a empresa tinha grandes dificuldades ali de prestar esse serviço, né? E aí ficou naquele dilema, pior com eles, muito pior sem eles, né? Então validamos isso, demos todo amparo que deu para dar na medida do possível para a empresa. Tivemos que usar maquinário da prefeitura, um pouco maquinário que a gente tinha para fazer recolhimento de lixo em alguns bairros, que estava se acumulando uma quantidade muito grande de lixo, e a gente conseguiu ali passar aquele furacão ali que foi os primeiros dias do ano. Depois, agora já com tranquilidade, a gente consegue já, chamando esses fornecedores, como a gente está fazendo já desde os primeiros dias do ano, e pedindo que seja entregue e honrado exatamente o que está em contrato. A Prefeitura de Imbituba não quer nem mais do que está no contrato, nem menos do que está no contrato, e sim o que está no contrato ali, né? A Prefeitura com as suas responsabilidades de pagar o fornecedor em dia, e a empresa, obviamente, todas elas, a gente está fazendo contrato a contrato,
chamando e pedindo esclarecimentos de algum ponto falho que tinha, e infelizmente são muitos. Isso vai desde aluguéis de carro, a recolhimento de lixo, a outras partes lá que a gente tem de fornecedores que não estavam cumprindo devidamente o contrato com a prefeitura e estavam levando assim com a barriga, também pela mansidão da gestão anterior. A gente está chamando fornecedor a fornecedor que tinha alguma coisa a acertar com o município, referente ao seu contrato, e colocar o seu contrato em dia com o município, senão a gente vai tomar as medidas cabíveis, como a gente já iniciou um processo ali de uma empresa que é de fora do estado e não estava conseguindo tocar uma obra ali bem importante no bairro Guaiúba da nossa cidade. A gente fez a comunicação com a empresa, deu seguimento e vai fazer a quebra de contrato e vai chamar a segunda ou terceira colocada, e é assim que daqui em diante vai ser em Imbituba. Tudo que for contratado tem que ser seguido o que está no contrato, e o município, obviamente, ter sua responsabilidade, honrar suas responsabilidades em dia, e o fornecedor honrar também o que está em contrato. Prefeito Michel Peninha, o senhor fala o município honrar as suas responsabilidades, para isso precisa de dinheiro. O senhor recebeu um caixa ajustado com os recursos necessários para saldar aqueles compromissos do mês de janeiro? A gente está apurando essas questões da receita do município, né? Infelizmente, a gente já apurou um déficit aí de mais de 2 milhões de reais até o dia de ontem, né? Tomara que fique por aí, mas a gente estima aí em torno até de uns 2 milhões e meio, que a gestão anterior deixou de déficit, né? De recursos que a gente já tem que pegar, recurso este que poderia ser já investido nesse início de mandato em outras pontas, a gente infelizmente vai ter que pagar a conta da gestão anterior e depois também responsabilizar todos eles que têm que ser responsabilizados. Houve notícia de que o governo do ex-prefeito havia deixado quase 7 milhões em caixa. O senhor está dizendo que há um déficit de 2 milhões e meio, uma diferença de 10 milhões entre o discurso e a prática. O senhor está apurando isso tostão por tostão para fazer esse levantamento e responsabilizar o governo anterior pelo que disse e pelo que fez? Sem dúvida nenhuma, né? Nós temos aí que ter um compromisso e uma responsabilidade muito grande quando tu faz uma gestão pública, né? E tu não pode passar esse ônus para a próxima gestão. Eu não posso passar um ônus para a próxima gestão daqui a 4 anos, né? Eu tenho que deixar tudo em dia como pede a lei, e isso implica, né, em restrições aí para o antigo governo, que eles vão ter as suas responsabilidades, se não cumpriram, vão ter que responder por elas. E, obviamente, as inverdades vão aparecendo durante o tempo aí, e tudo que a gente vai caminhando e tomando conta daquele espaço ali público e vendo tudo que realmente estava sendo feito. E essa questão da parte financeira é uma questão muito importante, muito importante, e infelizmente as notícias não são tão boas, né? Então já tem um déficit aí já apurado de 1.200.000 reais e que pode subir aí até o final da semana na apuração que a gente está fazendo ali, passando um pente fino. E quem dera que se fosse os 7 milhões, como eles falaram que ia ter em caixa ali para a gente tocar o início do nosso mandato, mas não tem isso, pelo contrário. No dia 30 de dezembro foi destinado pela Câmara de Vereadores um repasse de 5.900.000. Você imagina se não tivesse ter sido esse repasse. Esse repasse poderia ficar depois para a nossa gestão, né, esse recurso, mas não, foi para pagar as contas todas ali do saldo negativo que tinha, e ainda ficou esse saldo negativo aí que a gente está apurando. Então o rombo podia ter sido muito maior. Esse é o Estúdio de Verão, eu sou Hildo Silva, nós estamos aqui em Laguna, diretamente de Laguna, conversando com o prefeito Michel Peninha, prefeito de Imbituba, empossado no último dia 1º de janeiro. A gente faz uma rápida parada e volta em instantes para continuar a entrevista de hoje com o prefeito Michel Peninha. A gente já volta. Estamos de volta com o Estúdio de Verão, na edição de hoje, conversando com o prefeito de Imbituba, Michel Peninha. O prefeito teve quase 50% da votação no dia da eleição, lá na primeira semana de outubro, primeiro domingo de outubro, tomou posse no último dia 1º, tem enfrentado algumas dificuldades, já estava preparado para isso, sabia o que ia acontecer, assumiu a prefeitura. O senhor retomou obras no município em todas as regiões.
Em todas as regiões. Estou indo em obra, né? Já fiz praticamente 90% de todas as obras que o município estava em desenvolvimento, obras que estavam paradas, né? Com muita morosidade, desde escolas, creches, ruas, pavimentações. E eu fui em obra, chamei cada fornecedor para ir na obra junto comigo, né? Proprietários de empresas, engenheiros responsáveis pelas obras, e a gente retomou desde já do dia 6 em diante. A gente retomou a todo vapor muitas obras na nossa cidade. Se for hoje em Imbituba, todas essas obras elas estão sendo desenvolvidas com uma velocidade bem diferente do que estava sendo, né? E empresas também que tinham ganho licitações, por exemplo, a gente tem um problema sério lá, que é a falta de água, principalmente no verão, principalmente nos dias de pico ali do ano, ali do fim do ano, começo do ano e alguns pontos do verão, na parte sul do município, região de Guaiúba, Roça Grande, sempre falta água ali. E a gente tem uma obra que já foi licitada, empresa contratada, já com ordem de serviço lançada há 9 meses atrás e não tinha sido iniciada a obra. Eu chamei a empresa, né, já nos primeiros dias do ano e dei um ultimato que essa obra tinha que começar na última quarta-feira no máximo, e começaram na última quarta-feira pela manhã. Então são obras muito importantes para a cidade que estavam a Deus dará, né? Sem pressão nenhuma do município, da administração do município, para essas obras irem se desenvolvendo. E obviamente o fornecedor também tem outras obras, outras responsabilidades em outras obras. Ele, se não for pressionado, obviamente vai deixando para depois. Vai embarrigando. E a gente fez isso e estamos tendo um resultado muito bom. Ontem tivemos a quebra de um contrato também. Estamos, né, na parte jurídica já da quebra de um contrato de uma empresa de fora do estado que ganhou uma licitação de uma obra ali de praticamente 2 milhões. Uma pavimentação ali bem importante para a cidade, e a obra estava sendo levada a banho-maria, vamos dizer assim, né, aos trancos e barrancos há muito tempo. A gente chamou a empresa, deu um ultimato nela e vamos fazer uma quebra de contrato amigável com a empresa, senão a gente ia tomar os caminhos jurídicos necessários para quebrar esse contrato de fato, mas a empresa já entende também que não tem condição de tocar a obra e o município quer restabelecer aquela obra o quanto antes. Já fizemos contato com o segundo colocado, né? E para ver se eles vão ter interesse de tocar essa obra, senão a gente ia partir para o terceiro. Enfim, um remédio às vezes tem que ser um remédio mais amargo nessa situação, mas tem que ser feito para a gente mudar esse escopo, que Imbituba quer contratar empresas sérias e realmente entregue o que está sendo contratado. O senhor tem problema com guincho, inclusive? Guincho, pegamos essa. O município também precisa ter guincho licitado, prefeito? Precisa ter guincho licitado, tem que ter um pátio para levar os carros apreendidos. Isso é uma parceria que todas as cidades têm um convênio com a Polícia Militar. A própria Polícia Militar fica inoperante no sentido de fiscalizações mais ostensivas se não tiver a disponibilidade de um guincho pelo município. A gente conseguiu ontem validar aí o guincho e hoje já começou as fiscalizações desde o início da manhã em algumas praias que a gente tem o trânsito ali com bastante desordem, vamos dizer assim, por parte de algumas pessoas, colocam um carro nas calçadas, deixam um carro de qualquer jeito, enfim, outras série de situações, desde motos irregulares, né, carros irregulares, que a gente tem que começar a fazer essa fiscalização e a gente estava impedido pelo fato de nem guincho ter disponível pelo município. Hoje a gente já tem, conseguimos validar aí nesses 10 dias uma correria muito grande e conseguimos também nessa licitação de guincho ter a validade dela ontem e hoje já está operacional, já está funcionando. O senhor também baixou um decreto que proíbe, que não vai lhe autorizar ou autorizar ninguém a fazer emendas de feriado. Um feriado na quinta-feira, na sexta-feira a prefeitura funciona normalmente com escolas, o comércio, tudo sem emendar feriadões. Não é hoje na administração pública, né? A administração pública ela tem que dar exemplo para a sociedade, não ao contrário disso. Na nossa cidade, infelizmente, todos os feriados que poderiam ser emendados eram emendados nos últimos anos. Então, tem na parte privada todo mundo trabalhando, o comércio trabalhando, a parte de serviço, todo mundo trabalhando naqueles dias. E se tu colocar dia a dia isso, dá mais de uma semana de trabalho no ano. E a prefeitura, infelizmente, só a prefeitura, ela não abria e não funcionava a parte pública. Isso era um descaso muito grande, eu não podia mais admitir isso e, estando como prefeito, a gente já baixou um decreto ontem anulando, revogando todos os feriados emendados que tinham pela parte da administração pública de pontos facultativos do ano 2025. Uma dificuldade para os pais, inclusive, que precisam trabalhar no comércio e não tem como deixar o filho na escola pública. Isso aí. Olha a série de dificuldades que uma ação dessa causa para muita gente.
né? E é o próprio munícipe, né? Ele tem aquele dia disponível às vezes para fazer algo urgente para ele na administração pública e não pode porque não tem atendimento. Isso não vai acontecer mais em Imbituba. Outra dificuldade que o senhor tem é com os servidores, trazer todos os servidores para trabalhar dia a dia no município. Também, a gente também revogou, tinha uma lei em Imbituba do trabalho em home office, né? E muita gente, muitos funcionários trabalhavam em home office em Imbituba. A gente já teve o implemento do home office que foi muito positivo, pós ali e até durante, né, a pandemia, mas isso já passou, já faz alguns anos, né? E a gente não podia mais admitir isso acontecendo também. Todos eles foram convocados, todos eles têm que trabalhar na prefeitura, nos seus postos de fato, e a gente quer ver todo mundo ali, presencialmente, atendendo a população, fazendo seu serviço da maneira devida. Se não tem a estrutura necessária para trabalhar na prefeitura, a gente vai disponibilizar essa estrutura necessária, desde computadores, enfim, espaço. A gente está remodelando toda a parte de atendimento e todos os setores da prefeitura, do Paço Municipal, para justamente dar todo esse amparo também para o servidor público, ter uma estrutura adequada, saudável, para ele estar trabalhando ali. E não estar fazendo seu trabalho em home office, que não é mais o adequado. O senhor tem enfrentado alguma dificuldade com essa medida? Olha, toda mudança é dolorosa, né? Isso na nossa vida pessoal e no nosso trabalho também. São mudanças que no primeiro momento, aos olhos de um, parecem um pouco drásticas, mas aos olhos da população e da sociedade eu acho que é bem positivo. A gente precisava de um choque de gestão na cidade e é isso que a gente se propôs a fazer na eleição, eu também no meu mandato como vereador. Essa era a ideia também que eu passava para a sociedade e para a cidade e só estou dando andamento nas ações que a gente se comprometeu com a população e a gente fazer as coisas andarem. Eu sempre falo isso, estou reunindo com os secretários, todas as secretarias, uma a uma, e falando para os funcionários públicos de carreira, né, que a gente quer a parceria deles e a gente precisa da parceria deles. Só que, obviamente, quem não quer ser parceiro do município para fazer as melhorias que a gente precisa fazer, a mesma porta está aberta para quem quer e a mesma porta está aberta também para quem não quer. Então, quem não quer, se retire da frente que o carro vai passar e a gente vai implementar aí grandes melhorias para a nossa cidade. Obviamente não vai ser do dia para a noite, mas no decorrer dos próximos anos. O senhor está convocando também uma sessão especial da Câmara para aprovar uma reforma administrativa. Essa reforma, ela tem qual a base, prefeito? Nessa reforma a gente tem já a redução de uma secretaria, né? A gente tinha duas secretarias lá, que era a Segiplan e a Cefic, e a gente tornou ela uma só, que é a Secretaria de Urbanismo, Mobilidade e Logística, e agora também vamos ter a Secretaria de Segurança Pública em Imbituba. A gente imagina no decorrer desse ano, a gente já está com a lei pronta para mandar para a Câmara de Vereadores também, imagina ali que no início de fevereiro a gente já mande, que é a criação da Guarda Municipal de Imbituba, que nunca teve uma Guarda Municipal, e a gente precisa ver a necessidade da Guarda Municipal para melhorar também a questão de amparo para as forças policiais do nosso município, que fazem um trabalho excepcional. Polícia Militar, Polícia Civil em Imbituba fazem um grande trabalho, mas obviamente para eles serem mais ostensivos a gente tem que ter um amparo também, pelo menos da parte pública, de cuidar das creches, escolas e dos prédios públicos, o amparo de uma guarda municipal armada, bem treinada, bem valorizada, para ser um auxílio das forças de segurança. E é nesse caminho que a gente vai implementar a Guarda Municipal em Imbituba, né? E nada melhor a gente ter essa Secretaria de Segurança Pública, que também vai cuidar do trânsito e de toda a fiscalização, que vai ter um amparo também. Os fiscais que hoje estão na Prefeitura têm uma insegurança muito grande quando eles vão a campo fazer algum tipo de fiscalização. Com a Guarda Municipal, esse amparo também vai ser dado para o funcionário público ali da nossa cidade e ter a segurança de uma Guarda Municipal estar ali acompanhando eles em algumas ações. O senhor, ao mesmo tempo que enfrenta as questões pontuais, que são problemas da passagem, da gestão e da organização do atendimento à população, o que o senhor tem de projeto para que a cidade deslanche, que seja uma grande economia na nossa região e que atraia cada vez mais turistas, que atraia cada vez mais empresários que queiram botar o dinheiro e os negócios na sua cidade, na cidade que o senhor é prefeito no momento? Nossa cidade tem muitas urgências, né? Grandes demandas. Vou dar um exemplo. O empresário do ramo de construção civil, por exemplo, ele quer vir num ambiente que seja saudável, né? Que não demore anos, que em Imbituba, infelizmente, demorava anos para te fazer a validação de um projeto, seja de uma casa para o município, ou para um grande empresário, ou para um médio empresário, ou pequeno empresário que queira começar uma construção ali de algum prédio ou alguma coisa. Multifamiliar, tinha uma dificuldade muito grande. A gente vai já baixar um decreto aí, acho que nos próximos 15 a 21 dias, nas próximas 3 semanas, que vai ser a validação da análise simplificada de projetos.
tanto para prédios como também para imóveis, que daí casas, né? Que são a maioria delas numa cidade, que são a construção de casas aí em torno de 70%. Então a gente vai simplificar esse processo, vai deixar muito mais ágil, mais eficaz aí. Isso vai tornar a vida do cidadão mais fácil, a vida do empresário do ramo da construção civil mais fácil, a economia da nossa cidade vai girar. Melhora a arrecadação do município. Melhora a arrecadação, todo mundo ganha. Só que o município tem que fazer a parte dele, que é desburocratizar toda essa máquina pública que a gente quer fazer. Então, tudo isso leva um certo tempo, então no decorrer aí, principalmente desses 6 meses iniciais, a gente quer colocar realmente a casa em ordem, organizar a nossa prefeitura, para daí então a gente tocar o nosso planejamento que a gente tem. Nossa cidade tem uma arrecadação considerável, se for considerar o nível, a quantidade de habitantes, 60 mil habitantes, no último censo aí está para ter uma correção para chegar a 56 mil, mas a gente estima aí em Imbituba deva ter certamente umas 60 mil pessoas morando em Imbituba e no começo e fim do ano, né, esse número já dobra, né, somente no mês de janeiro. E depois ela cai na sua regularidade, que são 60 mil pessoas ali aproximadamente, em uma cidade que vem crescendo desordenadamente. Eu fiz um sobrevoo com a Defesa Civil essa semana, ali em várias regiões que a gente tem também que atacar, que é a parte de fiscalização de obras irregulares. A cidade cresceu desordenadamente pela falta de gestão de fiscalização nesse sentido. Então a gente tem que primeiro organizar nosso espaço, para daí então a gente tocar a cidade aí da maneira que a gente acha que é a devida. Tá bem, prefeito Michel Peninha, muito obrigado pela sua vinda ao programa Estúdio de Verão da UniTV na edição de hoje. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Da mesma forma. Obrigado a você que acompanhou a edição de hoje do programa Estúdio de Verão, diretamente aqui de Laguna. Continue com a programação da UniTV, que é feita especialmente para você, e até o nosso próximo encontro.